Nessa parte, nós vemos o desenvolvimento inicial dos somitos. Os somitos são segmentos de mesoderma paraxial. O mesoderma paraxial constitui uma região específica do mesoderma embrionário formado após a fase de gastrulação. Nessa primeira imagem, nós vemos uma secção do disco embrionário trilaminar, localizado entre o saco amniótico e o saco vitelino, e esse tecido que está representado de vermelho é o mesoderma embrionário. O mesoderma embrionário tem 3 regiões específicas: o mesoderma paraxial, o mesoderma intermediário e o mesoderma da placa lateral, ou mesoderma lateral, que é contínuo com o mesoderma extraembrionário, que nós vemos revestindo tanto o saco amniótico quanto o saco vitelino. O mesoderma paraxial é essa região de mesoderma que fica adjacente à notocorda. É essa região de mesoderma que vai passar por um processo de segmentação, formando, a partir disso, blocos de mesoderma, que são esses segmentos, que são os somitos. O primeiro par de somitos começa a aparecer no final da 3ª semana. E no final da 5ª semana de desenvolvimento embrionário, já são visíveis 42 a 44 pares de somitos. Nessas 3 imagens, nós vemos o desenvolvimento inicial do 17º ao 21º dia dessa região de mesoderma paraxial. Na 3ª imagem, vocês já podem visualizar a presença dos somitos. Nesse vídeo que nós estudamos o processo de gastrulação, nós podemos visualizar aqui no esquema do corte transversal do disco embrionário, os 3 tecidos, o ectoderma de azul, o mesoderma todo de verde, sendo que aqui ainda está indicada a notocorda, e o endoderma embrionário. E é essa região de mesoderma, que é o mesoderma paraxial, e que vai constituir os somitos. Então, na secção transversal, nós vemos que a formação desses blocos de mesoderma faz volume na superfície corporal dorsal, conforme já vimos em algumas outras imagens. E aqui nós podemos ver um esquema que representa como esse tecido de mesoderma paraxial vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, esse esquema destaca a cobertura ectodérmica na superfície corporal dorsal. A notocorda está indicada aqui como um eixo. Nós vemos também a presença do tubo neural e adjacente ao tubo neural, que já está presente aqui, e a notocorda, vemos essa massa de tecido mesodérmico. Aqui nós vemos ainda em estado de mesoderma paraxial pré-somítico. Nós vemos já que esse tecido vai se desenvolvendo formando esses blocos. O somito passa por um processo de diferenciação e vai constituir elementos que vão formar pele, tecidos conjuntivos, musculatura e estruturas de sustentação cartilaginosa e óssea do esqueleto humano. Vemos ainda nesse esquema, nesse estágio aqui um pouco mais adiantado no tempo, esse bloco de tecido mesodérmico já em diferenciação. Então, nós vemos que a superfície mais dorsal passa a constituir o que a gente chama de dermomiótomo. Esse conjunto de células vai constituir elementos da pele e da musculatura associada ao esqueleto e à parede corporal do embrião. E as células que estão indicadas de vermelho na região mais ventral constituem o esclerótomo. O esclerótomo vai constituir as estruturas esqueléticas e cartilaginosas do embrião, nessa região. Nesse outro esquema, nós vemos uma representação que também indica essa evolução dos somitos. Então, aqui no primeiro esquema, nós vemos ainda o primeiro estado em que o somito se organiza com uma pequena cavidade central. E na segunda figura, na figura B, nós já vemos a presença do dermomiótomo e das células do esclerótomo na região mais ventral, sendo que aqui é o tubo neural e aqui embaixo a notocorda. Essa é a superfície ectodérmica do embrião, o endodermo fica aqui embaixo. E seguindo as figuras C e D, nós vemos a evolução
dessa estrutura somítica. Não vamos entrar em detalhes desse processo, porque esse assunto é estudado durante o estudo do desenvolvimento do esqueleto axial do embrião. Vemos então aqui, de forma resumida, que o esclerótomo vai formar vértebras e costelas, tanto as estruturas ósseas quanto as estruturas cartilaginosas, e os elementos do dermomiótomo vão formar os mioblastos, que são as células precursoras de tecido muscular, e as estruturas dérmicas associadas às estruturas do esqueleto axial. O primeiro par, mais cefálico, e 5 a 7 dos últimos pares mais caudais de somitos se formam e degeneram, ou seja, eles não permanecem e não deixam estruturas remanescentes. Então, essas estruturas vão formar a maior parte do esqueleto axial, músculos e pele adjacente. Nessas imagens, nós vemos uma vista dorsal do embrião com 22 e 23 dias. Podemos visualizar a superfície ectodérmica já apresentando as modificações causadas pela formação dos somitos. Na figura B, nós já vemos um estado um pouco mais avançado também do desenvolvimento do tubo neural, que acontece concomitantemente a essa fase de diferenciação mesodérmica, e vemos aqui o neuroporo anterior e o neuroporo posterior ainda presentes. Removendo-se a superfície ectodérmica, nós podemos visualizar de fato o tecido mesodérmico. Vocês podem ver que o ectoderma aqui ao lado, ele está rompido. Então, o tecido que nós vemos aqui é o tecido mesodérmico, em forma de somitos. A parte mais caudal aqui ainda não está completamente diferenciada em somitos. E aqui o tubo neural. O desenvolvimento dos somitos acompanha o processo de fechamento do tubo neural, conforme nós vimos, que se inicia nessa região e prossegue céfalo-caudalmente. O desenvolvimento de somitos também acontece assim. A partir dessa região, os somitos vão se formando em direção à região cefálica e a partir dessa região também em direção à região caudal. Na imagem mais inferior do slide, nós podemos ver uma secção transversal do disco embrionário. Essa imagem é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura e vemos aqui o tubo neural e a notocorda e internamente o tecido mesodérmico já em diferenciação. Vemos os elementos derivados do mesoderma paraxial formando somitos, a região de mesoderma intermediário, que vai formar elementos do aparelho urogenital, e o tecido do mesoderma lateral ou da placa lateral, já em diferenciação. Os somitos podem ainda ser utilizados em conjunto com outras características morfológicas do embrião, bem como medidas de tamanho para estimar a idade do embrião. Esse sistema que usa o número de somitos em associação a essas características para a estimativa da idade do embrião é conhecido como sistema Carnegie.